assunto e falar sobre uma joia da base do Vasco que pode ganhar sua primeira oportunidade no time principal justamente no clássico contra o Flamengo. E essa situação se torna ainda mais sui generis porque o jogador em questão, o Helder, volante de 20 anos de idade, era atleta da base do Flamengo. Inclusive, pelo Fla, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão brasileiro Sub-20. Em 2023 ele deixa o Flamengo e se muda justamente para o Vasco, onde no Sub-20 tem bons números, mas no profissional ainda não conseguiu jogar. Chegou a ser relacionado para 2 partidas na equipe de cima durante o Campeonato Carioca, mas não foi utilizado. Para o clássico desse domingo entre Vasco e Flamengo no Maracanã, com mais de 50 mil ingressos vendidos, já dá para cravar que o Helder estará entre os relacionados. Deve ir para o banco de reservas e a gente aguarda para saber se o Fernando Diniz pretende utilizá-lo em algum momento. A presença do Helder entre os relacionados tem muito a ver com a condição física de atletas da posição. Thiago Mendes, Tietê e Jair são desfalques por causa de lesões e diante da escassez de volantes, o Fernando Diniz decidiu dar uma oportunidade ao menino. Para completar o giro de notícias, registrar que Flamengo versus Vasco, partida de domingo já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, todo o setor do Flamengo esgotado, setor misto esgotado, já a torcida do Vasco adquiriu até agora apenas 7 mil ingressos. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Flamengo muito preocupado com a arbitragem. A máxima dentro do Fla é de que pode existir um movimento envolvendo até a Conmebol para eliminar o rubro-negro. E essa preocupação ficou ainda mais latente depois de tudo o que foi feito pelo árbitro Andrés Rojas em pleno Maracanã na vitória do Fla por 2-1 contra o Estudiantes. Vários erros. Teve um pênalti não marcado em Samuel Lino na etapa inicial, a expulsão do Gonzalo Plata que beirou o absurdo. O Plata é expulso num lance em que na verdade deveria ter sido marcado o pênalti pro Flamengo. E a maior prova de que a arbitragem errou é de que nessa sexta-feira a Conmebol retirou o segundo amarelo do Gonzalo Plata, ou seja, o atacante equatoriano reforçará o Corinthians no jogo da volta na Argentina. José Boto, diretor executivo de futebol, veio a público para demonstrar a preocupação do Flamengo com essa possibilidade de o clube ser operado. Aspas para o Boto: sinceramente estou muito preocupado para o jogo de volta. Se na nossa casa um árbitro consegue fazer tudo aquilo, estou muito preocupado com o que pode fazer fora de casa. Essa pressão do Flamengo nos bastidores e de forma pública tem a intenção de causar na Conmebol alguma preocupação, alguma situação de alerta, para evitar possíveis problemas no jogo da volta. Só para contar que além do lance do Plata, que resultaria num pênalti a favor do Flamengo, e o Plata foi expulso, rubro-negro também reclama de um pênalti não marcado em Samuel Lino, na etapa inicial, além de uma série de decisões equivocadas do árbitro, aplicando cartões amarelos nos jogadores do Flamengo e ignorando faltas e amarelos nos jogadores argentinos. O Boto ainda disse o seguinte: repararam o erro em relação ao Plata, mas não em relação ao que foi feito ontem. Gostaríamos que as coisas fossem decididas dentro de campo. Só para completar, registrar que o Flamengo tem a esperança de contar com o Jorginho na partida da volta, marcada para a próxima semana. O atleta tem trabalhado bem e talvez fique até no banco de reservas diante do Vasco nesse final de semana. E você, o que pensa sobre o risco de a Conmebol mexer seus pauzinhos para evitar mais uma final brasileira? E para evitar isso, basta eliminar o Flamengo, até porque Palmeiras e São Paulo estão do outro lado e se enfrentam caso se classifiquem nas quartas numa eventual semifinal. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like. Com os canais rivais do Flamengo, né? Canais de torcedores aí de outros clubes que estavam comprando o barulho do Flamengo, na roubalheira que o Flamengo sofreu, né? Da operação que o Flamengo sofreu e que estão preparando outra já, né? Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Essa trégua acabou, não durou nem 24 horas, porque se a gente contar que eles começaram a brigar pelo Flamengo ontem pela manhã, mas começou a viralizar, né? Viralizou demais. Os canais rivais, Palmeiras, Vasco, Fluminense, todos eles estavam defendendo o Flamengo nas últimas 24 horas. Mas mais ou menos 24 horas. Só que hoje eu acordei já, não durou 24 horas, porque ontem à noite, eu estou vendo os vídeos de ontem de noite, eles todos falando que agora todos vão ter direito de cobrar a retirada de cartão, cobrar alguma coisa depois do jogo e tudo mais. Já começou canal de tricolor falar que o Flamengo é o sistema. Eles todos estão utilizando a questão da justiça que eles mesmos pediram e ajudaram a alavancar. Eles todos estão pedindo agora
que todos têm o direito e estão usando isso contra o próprio Flamengo. Mas isso já era esperado, até porque eu não espero muita trégua de torcedores rivais. Eles vêm agora e começam a falar que o Flamengo é o sistema. Na verdade, não foi reparado o problema, né? O problema não foi reparado. Taparam o sol com a peneira. O Plata poder jogar, o Luiz Araújo joga tanto ou mais. Os dois são muito bons. Então, a questão não é essa. A questão é que a reparação seria se o Flamengo vencesse por 3-0, tá? A partida, que seria o mínimo, né? O Flamengo, por mim, podia até ganhar demais. Se sai aquele pênalti ali, ainda tinha uns 5 minutos ali, 4 minutos, o Flamengo podia fazer o quarto gol. A questão, foi com um jogador a menos, tomou um gol, ainda um gol ilegal com mão. A questão é que não teve nada não foi reparado nada. Eles taparam o sol com a peneira, fingiram, na verdade, que repararam alguma coisa. E aí os caras, já na mesma hora, o ódio deles pelo Flamengo começa a falar mais alto. Não acho que é preocupante, acho que o Flamengo está correndo um risco muito grande. Inclusive, o Mauro César Pereira fez uma postagem muito importante da gente comentar aqui. E está tudo preparado, está tudo armado já para prejudicar o Flamengo. Eu só quero avisar você que, cara, saiu o prêmio. Olha só, eu quero deixar claro aqui que muitos foram honestos com o Flamengo, foram honestos com o futebol, e é muito importante a gente ver alguns torcedores aqui se manifestando, tá? O canal do Alves, convidar vocês a se inscreverem lá, vocês vão se divertir, vão passar raiva às vezes quando ele seca o Flamengo, mas ele é do bem, tá? Dá uma olhada só no canal do Alves, olha só. Vocês estão careca de saber, igual o seu Alves aqui, que quando se trata de secar um rival, eu sou especialista. E quando se trata desse ser maligno aqui, a sacada é dobrada. Agora, se você não conseguir colocar o clubismo de lado para falar desse cidadão aqui, que na minha opinião faz parte de uma operação mesmo organizada para jogar um argentino na final da Libertadores 2025. Olha aqui, se você não consegue jogar o clubinho de lado para falar desse cidadão aqui, eu não sei onde é que a gente vai parar, meu irmão. Mal intencionado de ponta a ponta, no lance fatídico dessa partida lá. Quer jogar um argentino na final. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que primeiro a bola toca na mão do jogador dos Estudiantes. Tocou na mão dele, já era um penal ali. E depois, surfista plateado, muito mais rápido, se antecipa, toca a bola primeiro e depois toma a bica na parte de baixo do pé. Ele sofreu a falta. E os caras nem pensaram duas vezes, aqui, ó, o cartão já amarelo e já expulsa, meu irmão. Vão prejudicar esse maligno aí. Filho, é loucura, meu irmão. É loucura. O que aconteceu dentro do Maracanã foi uma operação. Operaram, entendeu? A sangue frio, a carreta, a assombração, foi isso que aconteceu. E ó, vou te falar, vocês se preparem, porque lá naquele clima hostil lá vai ser 10 vezes pior. Meu irmão, onde é que a gente vai parar com essa arbitragem? Não é possível mesmo. Se você não conseguiu enxergar essa maldade aqui, eu não sei onde é que a gente vai parar. Tá vendo aí? O canal do Alves, o cara é tricolor, e o cara, né, percebeu essa operação montada para eliminar o Flamengo e para deixar um argentino ir para a final, tá? O Mauro César publicou o seguinte: como que o Estudiantes chegou às quartas de final da Libertadores? Vencendo o Cerro no Paraguai por 1-0 e empatando 100 gols na Argentina. E como que ele chegou à vitória fora de casa? Com um pênalti, tá? Que o Mauro mostrou aqui, que para mim é mandrake. Mandrake, não tem nem encosta na perna do jogador do Estudiantes. No último minuto do jogo. No último minuto. Adivinha? Adivinha quem marcou o pênalti no Estudiantes contra o Cerro? Vocês não vão acreditar, tá tudo na cara da gente. Tá tudo na cara da gente. Foi ele mesmo o que vai apitar o próximo jogo contra o Estudiantes lá na Argentina. Piero Mazza, chileno. Foi o chileno Piero Mazza que deu um pênalti pro Estudiantes no último minuto do jogo de ida contra o Cerro. Tá? E terá os auxiliares Cláudio Lucha, José Rematal e José Cabeiro será o VAR. Já está tudo definido, já está tudo preparado. O árbitro que deu o pênalti mandrake no último minuto contra o time do Cerro Porteño. Para mostrar que o Flamengo é paixão sem fim, eu deixo você com a última notícia aqui no Alerta Flamengo Oficial. O Clássico dos Milhões vai botar frente a frente dois mundos completamente diferentes. De um lado, o Mengão líder milionário com craques que decidem e uma torcida que empurra o time o tempo todo.
Do outro, um Vasco perdido, brigando contra o rebaixamento e tentando sobreviver em meio à crise e instabilidade. A pergunta é clara: nação, será que esse clássico ainda existe em equilíbrio ou virou um confronto de gigantes contra coadjuvante? Comenta aqui embaixo.